Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Hub Ceará. Hoje a gente está aqui com a ilustre presença da Ilvana Albuquerque. A Ilvana, ela é secretária de turismo aqui do estado de Ceará. Mas, Ilvana, eu sei que o seu currículo é muito vasto, a gente tem até algumas coisas aqui que a gente pode saber de você, mas a gente quer ter a honra de te ouvir. Conta um pouquinho da tua história, há quanto tempo você está no ramo do turismo, há quanto tempo você é secretária de turismo aqui do Ceará. Então, pode ficar à vontade para compartilhar um pouquinho das suas experiências com a gente. Começou um pouquinho tempo atrás, então eu sou formada em turismo, eu sou turismóloga. De formação eu já tenho 22 anos de formação e sempre trabalhei na atividade do turismo. Então, quando a gente começou na faculdade, logo no primeiro semestre eu comecei realmente a fazer estágios, né, na hotelaria. Finalizei meu estágio, onde eu comecei realmente a vida profissional num grande equipamento aqui no Beach Park. Saí como gerente de suprimentos e aí continuamos. E aí, em 2021, fui convidada pelo prefeito de Caucaia para assumir a Secretaria Municipal de Caucaia, né, sempre focando realmente no nosso litoral em Caucaia, onde a gente colocou realmente o destaque, né, do nosso litoral no Cumbuco, realmente no mapa nacional e internacional, principalmente do kitesurf. E em 2023, também, uma grande honra, fui convidado pelo governador Albano de Freitas a fazer parte, né, a voltar, na verdade, a retornar à Secretaria do Turismo do Estado do Ceará e agora ocupando realmente a função de secretária do Turismo do Estado. Perfeito. É uma responsabilidade muito grande e eu sempre digo que estar sentado naquela cadeira é como se fosse um trampolim. O meu objetivo é fazer com que, de fato, o turismo do Estado do Ceará ele chegue nas mais diversas regiões possíveis. Então, hoje nós temos 184 municípios, 62 estão cadastrados no programa de regionalização, onde a gente coloca a Secretaria do Turismo, né, muita orientação para cada vez mais fazer com que aquele município ele tenha condição de receber uma quantidade maior de turistas. Porque, sem nenhuma sombra de dúvida, a gente entende que onde tem turismo, tem negócio, tem melhoria na qualidade de vida, tem emprego e, de fato, faz com que a economia gere. Então, fazendo com que isso aconteça, a gente está melhorando a qualidade de todo mundo. Sensacional. E a gente percebe que o turismo interno ele tem ganhado muita força nos últimos anos. Então, quais estratégias a Secretaria está implementando para fomentar o turismo regional, mas também valorizar as riquezas culturais e naturais de todas as regiões do nosso estado? No plano de governo do atual governador, ele coloca a interiorização. O que seria isso? Seria a gente continuar dando foco aqui na região, né, Fortaleza, mas sim nesses municípios que eu comentei que estão no mapa da regionalização. Então, hoje o estado do Ceará ele trabalha com 6 rotas que estão inclusas a nossa serra, o nosso litoral, que também tem a questão da nossa gastronomia, fazendo com que, de fato, isso venha a acontecer. Então, a integração é uma das responsabilidades de um olhar muito especial que a Secretaria de Turismo tem para que o turista, por exemplo, que agora a gente está na temporada dos ventos, muitos kitesurfistas no nosso estado, que ele possa, sim, tendo vento, ele vai realmente velejar, deixar o nosso céu colorido. Não tendo, que ele possa, sim, fazer a conexão, porventura, conhecer a nossa serra. Então, fazer a promoção desses destinos é um dos desafios e é algo que a gente está muito focado, porque o turismo de sol e mar já é muito conhecido aqui no nosso estado, mas a gente tem muito mais. Aqui no estado do Ceará, eu sempre brinco, a gente também usa casaquinho no frio. Então, a gente tem 2 serras aqui no estado do Ceará que dá para que a gente possa estar fazendo essa conexão dos destinos, né, e fazendo a maior atratividade no nosso estado. Perfeito. A conectividade aérea tem sido um diferencial competitivo para o Ceará. Existem novos acordos ou iniciativas para expandir ainda mais a malha aérea, incluindo os voos internacionais? Sim, a gente está num momento muito positivo do estado do Ceará na questão dos voos internacionais. Então, a gente está no 7º mês consecutivo, onde o estado do Ceará ele lidera no quantitativo de turistas internacionais da região norte e nordeste. Mas também aqui a gente tem que pontuar que, mesmo após a pandemia, a gente ainda tem um problema, não é nacional, é internacional, é global, de aeronaves. Então, a aeronave, ela está realmente sendo muito disputada. O que faz com que, de fato, né, a gente coloque nas nossas premissas, o nosso próprio governador tem trabalhado para que, de fato, a gente possa ampliar esse mercado e que a gente está conseguindo ampliar. Então, cada ano, né, que vai passando, a gente vai conseguindo superar o anterior, fazendo com que, de fato, a gente tenha esse desafio. Mas é algo que é um desafio, porque as companhias aéreas, elas querem trabalhar com os mais diversos destinos, mas não tem estrutura para trabalhar. Então, a gente precisa fazer, sim, essa disputa, essa conectividade da melhor forma possível para que a gente possa ter a maior quantidade de poltronas disponíveis, tanto nacional como internacional. Perfeito.
O turismo de negócios e eventos é, de fato, um segmento muito importante. Então, quais são as ações que estão sendo feitas para consolidar o Ceará como referência nesse setor, especialmente aqui em Fortaleza e outras cidades com infraestruturas adequadas? Aqui em Fortaleza a gente tem um centro de eventos do estado do Ceará e eu fico sempre muito feliz e gosto muito de mencionar que é um equipamento público, né, um equipamento do governo do estado, administrado pela secretaria, onde a gente tem esse foco muito importante. Então, recentemente saiu agora pelo IBGE que nós conseguimos superar a média nacional e dos mais diversos estados aqui do Nordeste, 7%, e isso é muito dessa conectividade que nós estamos fazendo com as atrações, com os nossos atrativos. Então, muitas das vezes a gente consegue sim que grandes eventos estejam sendo realizados no centro de eventos, mas sempre por quê? Porque é um excelente equipamento que está acoplado num excelente destino. Então, essa conectividade é muito importante. Mas, como você bem disse, o estado do Ceará ele tem diversos espaços, não só aqui em Fortaleza, a gente tem diversos hotéis que têm realmente centro de eventos, mas a gente também tem centro de eventos no interior do estado, a gente tem também um outro no Crato, em Sobral, para que, de fato, isso possa acontecer. Então, eu sempre digo que o turista que vem a turismo de negócios, ele vem destinado a fazer negócios, mas ele sempre vem pelo destino. E, naquele momento, ele está fazendo negócio e utilizando os equipamentos. Mas se nós surpreendermos com a qualidade de atendimento de equipamentos, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvidas, que ele vai chegar em casa e vai convidar a família para que possam vir num próximo feriado ou nas próximas férias escolares. Então é muito importante, por quê? Porque ele é atual e ele já faz com que, de fato, seja uma grande promoção de venda para próximos eventos. E, secretária, com o crescimento do ecoturismo e do turismo de aventura, quais investimentos estão sendo realizados para desenvolver e promover estes segmentos aqui no estado do Ceará? Tirando o turismo de negócio, o turismo de aventura, o ecoturismo é o que é mais presente. Por quê? Porque, de fato, ele está unindo o meio ambiente com a cultura, que são realmente duas diretrizes que a gente usa, né, de comum acordo. Então, fazer ecoturismo, seja no nosso litoral, seja na nossa serra, é algo que a gente precisa muito de capacitação. Então, a Secretaria está sempre em contato com esses municípios que estão na regionalização para mostrar a importância. Ao fazermos um ecoturismo, a gente precisa ter alguns mecanismos de segurança para que o turista, se porventura vier a se perder alguma coisa, ele possa ter as diretrizes. Então, capacitar, falar da importância e do direcionamento que é necessário. O ecoturismo, eu sempre brinco que a gente vem para fazer um ecoturismo no estado do Ceará sempre de forma diferente. Então, a gente quer, quando a gente vai para o litoral, colocar o pezinho na areia, mas que a gente possa estar de uma forma muito tranquila com a sustentabilidade. Então, fazer com que, de fato, cada vez mais a gente promova o turismo responsável. O que é esse turismo responsável? É onde a gente coloca e traz a comunidade também para fazer parte do processo. Eu sempre digo que um destino, ele de fato vai entender a atividade do turismo quando os moradores permitirem que a atividade do turismo venha acontecer. E isso acontecendo, de fato, tudo flui. Então, são ações que a gente tem, não só na capacitação interna, para que a gente possa estar arrumando a casa, mas também na divulgação e na promoção. Então, todos os eventos que nós estamos fazendo, nacional e internacional, com a presença do estande do Ceará, a gente leva um estande com a nossa carinha. Lá, sim, tem a presença, por exemplo, de artesanatos feitos por mestres da cultura. A gente tem a presença do kite. A gente também fomenta muito o verde para que, de fato, a gente possa ter pessoas que estejam escolhendo o nosso estado, que eles possam se sentir cearense naquele período da estadia. Sensacional. E, secretária, para a gente encerrar este episódio da Hub, quais são os principais desafios enfrentados pela secretaria para cumprir sua missão de tornar o Ceará um destino turístico global? E como a gestão atual tem lidado com estes obstáculos, com estes percalços? Quando a gente fala do turismo, eu sempre brinco que a gente trabalha na transversalidade. Então, precisa estar tudo direitinho para que, de fato, o turista ele seja satisfeito. Então, se você chega no aeroporto, aquela primeira chegada, você já não tem um atendimento muito bom, ou você está realmente tudo maravilhoso e no finalzinho acontece algum probleminha, isso, de fato, faz com que aquela viagem não seja tão bem sucedida, que as expectativas não sejam tão alcançadas. Então, o desafio da atividade do turismo é isso, é a transversalidade, onde de fato a gente não consegue prever o problema, porque de fato a gente está mexendo com muitos serviços que são ofertados. Né? Serviços de logística, serviços de entretenimento, serviços gastronômicos, serviços de hospedagens. Então, é um desafio. Mas quem trabalha na atividade do turismo utiliza esses desafios de uma forma muito
desafiadora no sentido de poder e ter que colocar em prática, de fato, essa conexão. E aí sempre sai, Ivana, turismo, gente, turismo é conexão, não tem como a gente fazer diferente. Ele está conectando realidade, sonhos com realidade, ele está conectando pessoas das suas mais diversas nacionalidades. Então, esse é um grande desafio. E aqui no estado do Ceará, a gente tem essa parceria muito boa com todas as secretarias, né? Então, o nosso governador Eumano de Freitas, ele faz esse trabalho dessa transversalidade. Então, a Secretaria de Turismo tem uma excelente comunicação com a cultura, com o meio ambiente, com a segurança, com a Secretaria de Trabalho, para que, de fato, a gente possa realmente potencializar cada vez mais a atividade do turismo. E potencializando isso, a gente está gerando o quê? Gerando trabalho, gerando negócios. Então, eu brinco assim, muitas das pessoas que vêm fazer, por exemplo, a prática do kitesurf, ele vem simplesmente pelo kitesurf. Mas quando chega aqui, esse nosso jeitinho cearense de ser conquista, e eles saem daqui já com a promessa de retornarem como grandes investidores, e hoje nós já temos. Então, de fato, precisamos cada vez mais potencializar e acreditar que essa é uma atividade, sem sombra nenhuma de dúvida, que vai fazer e que já está fazendo o estado do Ceará ser um protagonismo no Brasil e no mundo, com desenvolvimento. Desenvolvimento esse sempre atrelado com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Existe uma parceria da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura? Existe, até isso que eu até comentei, existe. Mas ela é diferente de Minas. Porque Minas, eu acho que é um case e que a gente sempre olha com muito carinho, né? Tanto que o secretário e o vice-governador estiveram aqui no evento que nós tivemos. E a gente troca muito essa bola. Porque lá é muito cultura e lá é muito diverso. Então lá, se eu não me engano, tem 300 e poucos municípios. 400, tem mais do dobro daqui, a gente tem 184. E lá eles trabalham muito com rotas, muito com essa questão da cultura muito presente. Tem cidades históricas, isso. Tem comida, então, por isso que... eles conectam muito. Eles realmente, se a gente falar dessa conectividade, porque eles já têm muitas governanças locais, né? Eu acho que o jeito que vocês olham, digamos assim, para a cultura é um pouco diferente do que nós nordestinos olhamos. Não é Ceará, é Nordeste. Sim. Mas é algo que eu acho que a gente está pincelando, sim, que a gente está fazendo esse incremento. Hoje a gente já tem, tanto que eu já comentei nessa questão, e eu sempre trago, o turismo de uma forma isolada, ele não funciona, ele tem que funcionar de uma forma muito pequenininha, estreita, é meio ambiente e cultura. Sem isso, de fato, a gente não consegue trabalhar. Por quê? Porque eu digo que eu sou comercial. Então, se a gente tem uma cultura, as pessoas chegam aqui, cada vez mais o turista quer experiências. Então, essas experiências, elas exigem que, de fato, a gente traga e demonstre o que é ser cearense. Então, muitas vezes a gente está na praia, caminhando, e quando a gente vê uma roda de capoeira, a gente está vendo lá todos os turistas parados, olhando, e tentando, de uma forma até engraçada, tentar realmente ter o gingado, né, para poder brincar capoeira. Quando a gente vê realmente crianças tocando algum tipo de instrumento, é algo que de fato faz com que aquelas pessoas possam entender. O turista, ele não quer mais shopping. Ele quer, de fato, experiência. Então, esse nosso jeito cearense de ser é algo que cada vez mais, eu vou dizer, estamos no caminho certo e não vamos e não queremos deixar de ser cearense. As pessoas estão vindo aqui por sermos cearenses. Então, eles querem que cada vez mais, assim, a gente possa melhorar na qualidade do atendimento, que a gente possa melhorar na qualidade dos equipamentos, mas que sempre a gente não pode deixar, nunca deixar de esquecer que nós somos cearenses. E é isso que eles vão vir buscar. Então, às vezes, quando eu estou, né, nas feiras nacionais, internacionais, eu sempre brinco que quem está falando, quem está vendendo o estado do Ceará é uma cearense da cabeça chata, que fala cantando. E é isso, essa troca de culturas é o que, de fato, enriquece muitas vezes e surpreende. Então, muitas vezes você vem para um turismo de negócio ou você vem simplesmente pela prática do kitesurf, mas no finalzinho da tarde você, né, vai ali visitar o centrinho da onde você está realmente hospedado e você vê crianças brincando, jogando bola. Então, de fato, isso realmente é o diferencial do cearense e que cada vez mais temos que manter. E assim, ser convidada para fazer parte desse podcast, né? Um podcast que a gente teve, digamos assim, um lançamento ainda agora nesse ano de 2024, e de fato a gente está caminhando. Eu sempre falo nessa questão da gente poder ter novidades e ter a conectividade. Muitas vezes a gente tem excelentes equipamentos, excelentes destinos, mas a gente não demonstra, a gente não divulga. Então, cada vez mais precisamos divulgar. Então, quando a gente fala de hub, a gente está falando de conectividade de pessoas, de conhecimento, de negócios. E isso cada vez mais fortalece a atividade do turismo
turismo de uma forma direta e indiretamente. Toda vida que a gente fala que a gente está conseguindo grandes indústrias, grandes economias no nosso estado, a gente está trazendo pessoas. E essas pessoas, elas vão vir, vão estar utilizando os equipamentos e toda a nossa infraestrutura. Então, fico muito feliz em estar hoje aqui fazendo parte, né, desse programa, desse projeto que iniciou no ano de 2024, mas que com certeza terá uma vida longa por isso, por trazer conectividade com pessoas, com projetos, com instituições. Sensacional. Secretária, eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação, de ter participado desse episódio tão especial da Hub. E eu gostaria muito que você olhasse para aquela câmera e compartilhasse suas redes sociais, teu LinkedIn, e se quiser deixar alguma mensagem específica para os nossos telespectadores. Nada, eu que agradeço esse espaço. Eu acho que esse espaço é muito importante para que cada vez mais a gente possa. Aqui fica o convite, conheçam o estado do Ceará. Se você é cearense, convido que ano que vem a gente vai ter diversos feriados. Perfeito. Que vocês possam arrumar a malinha e que possam conhecer o estado do Ceará. Vocês vão se surpreender com a quantidade e com a qualidade de equipamentos que a gente tem no litoral, na serra e no sertão. Então aqui fica o convite para que de fato possam realmente conhecer o estado do Ceará. E o estado do Ceará hoje ele está com a campanha que é Ceará Fascinante. Então é justamente isso. A partir do momento que você conhece o estado do Ceará, você vai reafirmar e vai dizer, de fato, o Ceará é fascinante nas suas mais diversas formas. Então, que vocês possam estar utilizando também a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará lá nas redes sociais e presencialmente no que for necessário. Estamos aqui para fazer a conexão do poder público com as pessoas, com as instituições e desenvolver o turismo no nosso estado. Então, assim, às vezes é muito simples, mas é muito desafiador. Então, vamos turistar no estado do Ceará. Sensacional. E se você chegou até o final deste episódio, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. As redes sociais da secretária vão estar na descrição do vídeo. Até a próxima e eu te encontro no próximo episódio.